Roberto Carlos e David. Sim, eu escolhi esses dois caras porque eles são os melhores para eu poder te explicar o porquê o valor de XG varia de 0,01 até 0,99. Nunca vai chegar a 0 porque não existe gol impossível e nunca vai chegar a 1 porque não existe gol garantido no futebol. Uma boa maneira da gente exemplificar o XG é num pênalti, isso porque a bola tá sempre na mesma posição, o jogador, que não importa quem ele seja, tem o mesmo ângulo do gol sempre, só tem o goleiro na frente dele e o XG em um pênalti foi definido que é de 0,76, ou seja, toda vez que um jogador vai bater um pênalti, a probabilidade dele converter é de 76%. Que tal então a gente pegar o VAR como exemplo? Aqui no Brasil não funciona porque ninguém sabe usar, mas queira você ou não, é uma ferramenta que faz o futebol ser um esporte um pouco mais justo. E existe outra ferramenta que nos permite entender melhor o jogo, que é o valor esperado de gol. Em duas letrinhas, o XG, ou se você estiver se sentindo um pouco international, é Expected Goals. Para que se chegasse num número que de fato refletisse a realidade, imagina só isso, todas as finalizações de mais de 100 mil jogos foram analisadas criteriosamente, num processo que levou mais de 2 décadas e que leva em conta algumas variáveis. Qual é a posição dele no campo? Qual é o ângulo que ele tá do gol? Quantos defensores tinham na frente dele? Qual é a posição do goleiro? Como foi a assistência que ele recebeu? Um passe direto, um cruzamento, a bola desviou no zagueiro e por último, mas não menos importante, a finalização do jogador foi com o pé ou com a cabeça? Enfim, essas são só algumas das variáveis que eles usaram para tirar o banco de dados e agora sim a gente consegue entender qual é a probabilidade daquela determinada chance resultar em um gol. E se o Neymar tivesse finalizado nesse momento? Eu diria que a gente teria perdido a chance de ver um dos maiores golaços da carreira dele. E é verdade, a probabilidade do Ney fazer um gol daqui era de 17%. Depois desse senhor chapéu, ele ficou não só mais próximo, como também com um ângulo maior do gol. Com isso, o valor esperado de gol desse lance dobrou. Depois ele meteu o pé na bola, né? Num cenário onde 7 a cada 10 finalizações teriam esse resultado. O que eu falei sobre as variáveis que afetam o XG, seja negativo ou positivamente, é muito intuitivo. Obviamente, se o fulaninho do seu time finalizar do meio do campo, a probabilidade dele converter aquela chance em gol é muito menor que se ele tivesse finalizado, por exemplo, de dentro da pequena área. Também a gente tem que levar em consideração quantos defensores tem na frente dele. Se tiverem 10 é muito mais difícil dele marcar o gol se ele tiver cara a cara com um goleiro, por exemplo. E também é importante a gente falar que um cabeceio sempre vai ter um valor de gol esperado menor se comparado a um chute de uma mesma posição. Agora eu te pergunto, qual é a probabilidade de uma finalização no alvo resultar em gol? Porque chegou o momento de eu te apresentar o valor esperado de gol a partir de um chute no alvo, ou então em 4 letrinhas o XGOT, ou melhor ainda, se você ainda tiver International, o Expected Goals on Target. Vocês lembram de todas as variáveis que afetam o valor do XG, né? Pois é, basicamente todas elas se aplicam também ao XGOT para a gente chegar num valor ideal, mas com um único adendo, a colocação do chute, o que é justíssimo, né? Até porque uma finalização no ângulo tem muito mais chance de entrar do que uma no meio do gol. Para deixar tudo ainda mais simples, bora rever uma imagem que rodou o mundo recentemente, o primeiro gol do Messi pelo Inter Miami. No momento do chute, o XG desse lance era de 0,08, ou seja, ele tinha 8% de chance de fazer o gol. Só que a bola foi muito, mas muito bem colocada pelo Messi e agregou 31% na probabilidade dela morrer lá dentro, um XGOT de 0,39. Ah, isso é muito fácil, você com certeza já entendeu, mas então eu te pergunto qual é o único fator que pode impedir que uma finalização no alvo resulte de fato em um gol? Essa resposta também é fácil, obviamente é o goleiro. Já entendeu onde eu tô querendo chegar? O XGOT vai ajudar a gente a qualificar um goleiro, e eu sei que você tá esperando eu simplificar, então bora. David De Gea ganhou a luva de ouro da Premier League, agorinha, na temporada 22-23, só que mesmo ele sendo o goleiro que passou mais jogos sem sofrer um gol, ele nem de longe foi o melhor goleiro da liga inglesa. O XGOT cedido representa basicamente o número de gols que um determinado goleiro deveria ter sofrido com base na qualidade dos chutes no alvo que ele enfrentou. Calma, não desespera, porque tem só mais uma continha muito fácil de fazer pra gente chegar no número de gols evitados de um determinado goleiro na temporada. É simplesmente a gente subtrair o número do XGOT cedidos pelo número de gols que ele de fato sofreu.
Levando em consideração agora então essa métrica de gols evitados, você sabe quem deveria ter sido eleito o melhor goleiro da Premier League? O Leno do Fulham, simplesmente pelo fato de que as estatísticas mostram que ele deveria ter buscado a bola no fundo da própria rede 60 vezes, quando na realidade ele só sofreu 51 gols. Nenhum modelo de expected goals vai levar em consideração quem tá finalizando, mas se a gente pegar, por exemplo, os números consolidados de uma temporada inteira, dá pra ter ideia de quem perdeu várias chances claras, quem tá na média e quem superou muito as expectativas. Um exemplo claro disso é o Haaland. Nessa temporada foi esperado que ele tivesse convertido 43, quase 44 gols, mas na real ele superou em quase 10 esse número de expectativas de gols. Mas o expected goals não se limita aos jogadores, a gente pode pegar uma visão mais macro olhando para a tabela da Premier League. O campeão Manchester City fez 94 gols, mas era esperado que eles tivessem convertido 80 chances. O que a gente consegue entender olhando para esses números? Que o Manchester City, além de criar muito, até porque foi o líder nesse quesito de gols esperados em toda a Premier League, cria muitas chances de qualidade e converte até as chances mais impossíveis, entre aspas. Só que se a gente olhar para o Chelsea, que teve 50 gols esperados e converteu só 38 chances, a gente entende porque eles terminaram no meio baixo de tabela, justamente pelo fato de que eles não criam tantas chances e até mesmo as chances boas que eles criam, eles desperdiçam. Ó, não é jabá não, tá? Mas eu gosto de usar o site da 365 Scores para olhar esse tipo de estatística. A hashtag não é publi, mas se você quiser fazer uma publi pra mim e mandar esse vídeo pro seu amigo dramático que fala que o futebol raiz acabou, eu vou ficar feliz demais. Já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.